Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Estamos numa noite bem luminosa hoje aqui. Nós fomos chamados pelo Senhor para dividir com vocês a segunda semana de ministração. E vamos falar do Senhor Jesus. Um assunto especial, como sempre, né? Amém. É tão bom falar sobre o Senhor, né? Aquele que nos redimiu, né? E tem feito uma obra grandiosa na nossa vida. Então a gente vai continuar aqui, pela misericórdia do Senhor, trazendo esse ensino de fundamentação. E fiquem livres, assim, para fazerem perguntas, né? Na medida que surgirem as dúvidas, que a gente vai estar disponível para responder vocês. Nós não, né? O Senhor através de nós, porque também. Mas amém. Para aqueles que têm eu acho a primeira edição é a página 23, que fala sobre ou 24, né? Uhum. Que fala sobre a porta, o caminho e o alvo. Então aqui a gente vê que quando o homem pecou, Deus teve que providenciar, né? A restauração, né? Dessa comunhão, né? E como a gente viu no capítulo anterior, falou sobre o propósito eterno de Deus e a queda do homem, né? E Deus teve que cumprir, né, o seu propósito através da vinda de Jesus. Então aqui fala, lá logo no texto de Hebreus 9:22 fala que, vamos abrir aqui para... Estamos bem à vontade. Hebreus. Até tem aqui no livreto, mas vamos abrir lá para a gente ler juntos. Fala assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus já tinha estabelecido, né, isso desde lá do Antigo Testamento, que para toda e qualquer, né, restituição do pecado e para a gente, como é que é? Justificar, exatamente, do pecado, precisaria haver derramamento de sangue, né? E isso Deus fez em Jesus, assim, né? Amém. Vamos continuar aqui. Então, aqui a gente até viu no episódio lá no episódio não, né? Mas na parte de Gênesis lá que Adão e Eva até tentaram, né? Prover a própria vestimenta para cobrir a vergonha, né? Mas isso não foi suficiente, né? Porque isso não bastaria para que o pecado fosse exterminado, assim, né? Então, aí aqui continua falando, assim como as nossas obras, elas também não são suficientes para gerar nenhum tipo de salvação. Então, como diz lá em Efésios 2, que é pela graça que nós somos salvos, né? E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E para que ninguém se glorie, né? Porque a obra toda é do Senhor, assim, né? E Ele até hoje continua sempre provendo a solução para todas as coisas, assim, né? A gente tem o texto de Efésios 4:5, que fala um pouquinho sobre Deus, né, que é rico em misericórdia. Efésios 2:4 fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. E o interessante aqui, Emílio, que a gente não é salvo pelas nossas obras, né? Uhum. Mas Efésios 2:10 continua falando assim, ó: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, né? A gente é salvo para as boas obras, né? Que Deus já preparou de antemão, né? Para que a gente Até porque no 9 fala ali, né, não por obras, né, nós, pela graça nós somos salvos mediante a fé e não é por obras, né, para que ninguém se glorie. Exatamente. Porque nós queremos, assim, sempre puxar a brasa para o nosso lado e mostrar um feito das nossas mãos, né. E aqui fala realmente que é dele, né, por meio dele e para ele. Amém. Então, as boas obras
pelas quais fomos chamados e justificados precisa acontecer através do Espírito Santo, né? Através do novo nascimento, né? Porque Amém. aqui fala que criados em Cristo Jesus, né? A gente foi Amém. criado em Cristo Jesus quando a gente decidiu, né, ser mergulhado em Cristo, assim, né? Ser batizado em Cristo. Então, nós nascemos de Cristo, né? Amém. Então, por isso que temos esperança, né? Senão Amém. já não teria mais nada a restar. Então, aqui na segunda parte, a gente vê que já lá quando João Batista foi chamado, né, como profeta, ele já anunciava, né, que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? E só esqueci de citar aqui, nessa questão de Deus prover, né, o sacrifício, eu lembrei de Abraão, que Abraão, né, também seu único filho, Deus pediu o filho dele, né, para ser sacrificado, assim, né? E Abraão foi na obediência ao Senhor, assim, sabendo que Deus iria prover o sacrifício, né? E deixa eu até abrir que eu anotei aqui. E Gênesis 22. No versículo 7, Gênesis 22, versículo 7, né, Isaac, não entendendo nada assim o que estava acontecendo, ele fez a pergunta, né? Aqui no 7 fala, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, filho. E no versículo 11 fala, logo quando Abraão já ia, né, sacrificar, fala que um anjo desceu do céu e o chamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então aqui a gente vê, né, a bondade do Senhor, assim, já provendo o sacrifício, assim, né? Assim como mais lá pra frente de toda a história, ele também proveria o sacrifício para ser suficiente para nos salvar, assim, né? Nos redimir dos nossos pecados. Sabe, Vinito, ontem, por acaso, assim, estava lendo, e era outro assunto, não estava lendo essa parte, assim, e comentou ali, né, que Abraão, ele ofereceu o seu filho. Mas, assim, no 22, agora estava lendo ali, que Abraão, ele responde, eis-me aqui, para Deus, assim, né? Há uma disposição de coração de Abraão para Deus, né? E aí Deus traz uma palavra assim, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, assim, parece que ainda vai apertando assim para dizer assim, olha aí, é o teu único e a quem tu amas e oferece, né? E o filho da promessa ainda, o que filho ele da promessa, um tempão, né? E aí no 3, assim, Abraão de madrugada, ele levanta, prepara o jumento, tomou 2 servos, rachou lenha, de madrugada, um homem de 100 anos. Abraão, quando teve Isaac, já tinha 100 anos, né? De madrugada ele levanta cedo, prepara as coisas, vai rachar lenha e vai. E até o sobrinho aqui fala assim, né, que fala assim, né, disse a seu servo, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, eu e meu filho iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós, né? Então a disposição de coração de Abraão era ir adorar o Senhor. Ainda que fosse um chamado para entregar o seu filho, ele acorda de madrugada, faz todo o trabalho. Imagino eu que ele acordou de madrugada, acho que não conseguiu dormir, assim, né? Imagina, teu único filho vai lá, tu vai sacrificar para mim. O filho da promessa, assim, eu acho que já estava acordado a noite inteira, imagino eu, assim, né? Com certeza. Rachou lenha, foi lá e ainda fala pro servo assim, nós vamos lá adorar o Senhor. E oferta, assim, né? Oferta o seu único filho, assim, para adorar o Senhor. E não é por acaso que Abraão é o pai da fé, assim, né? Porque ele creu naquela promessa que ele ouviu dos anjos, de que através do filho dele, né, haveria a posteridade. Então, assim, é um exemplo, assim, né, de confiança, de muita confiança, assim, no Senhor, né? Vejo também a obediência, né, mesmo sendo algo que, imagina, sacrificar o próprio filho, né? Obediência da parte de Abraão, assim, eu acho que isso é uma forma de adorar o Senhor também, né?
a nossa obediência também ela é uma expressão de adoração, né, Amém. ao Senhor. Então, bem, só quisemos trazer esse exemplo aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa questão de remissão também, que sem derramamento de sangue não há remissão. E depois ali em Gênesis continua dizendo que Deus proveu o sacrifício, que apareceu, né, o animal ali, o cordeiro, né, preso numa árvore e tal. Então Deus proveu, né? E vamos seguir em frente aqui. Logo em seguida, falamos do cordeiro. Depois Paulo fala lá em Coríntios 15:45 sobre o primeiro. Vamos abrir lá para ler certinho. 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito, Paulo falando aos Coríntios, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Então aqui Paulo está falando da vida de Jesus, assim, né, que Jesus hoje, né, se tornou espírito vivificante, assim, né, e é por meio dele, por causa desse último Adão que a gente vive por meio dele, né? Porque a nossa velha natureza já foi encravada na cruz, né? Não temos mais parte com ela por meio de Jesus, do seu sacrifício. Continuando aqui, a gente sabe que, né, Adão pecou e isso, né, não que acabou o propósito de Deus, assim, Deus teve que prover, né, não um novo propósito, né, Emílio? Eu acho que o Senhor teve um propósito desde o início estabelecido, né? Deus não teve que mudar nada, né? É eterno o propósito. O né? propósito é eterno, assim como o Senhor é eterno. Mas porque Adão pecou, Deus teve que prover, né, algo superior, né? Por isso ele enviou a Jesus, né, como homem. Depois a gente vai ver mais pra frente ali essa verdade de que Jesus veio como homem, né? E a gente tem que, a palavra diz que a gente precisa reconhecer isso, né? E se tornou esse novo modelo, né? É o cabeça de uma nova raça, né? Eu não lembro onde está esse versículo, mas eu acho que é Romanos que fala que Jesus se tornou um cabeça de uma nova raça. Então, a partir dele, nasceriam muitos à semelhança de Cristo, assim, né? Para a glória de Deus. Sim, tem vários textos aqui, mas também tem em Efésios, fala assim que nós fomos criados do alto, né? O que fala aqui? O próprio Efésios 2 ali que a gente estava lendo fala que nós fomos criados em Cristo Jesus, né? Para as boas obras. Tem esse texto. Eu acho que é isso mesmo. Nós somos criados do alto, né? Só quer dizer assim que aqui fala que nós somos criados do alto, uma nova criatura, né? E Amém. através dessa nova criação nós recebemos a remissão dos pecados. Tem algum lugar por aqui. Algum lugar da Bíblia. Isso. Mas amém, vamos continuar aqui. Isso. Ali vamos ver um pouquinho sobre a porta, o caminho e o alvo. A gente sabe que o ensino vai aprofundar isso mais pra frente, lá eu acho que na semana 5, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aqui fala, ele não é apenas o Salvador esperado por judeus e cristãos. Jesus disse sobre si mesmo que era a porta, o caminho, e Paulo define como nosso alvo, o prêmio que deveríamos conquistar da mesma forma que fomos conquistados. Então vamos ler o texto que Jesus fala que ele é a porta, que é João 10:7. Que fala que eu sou a porta das ovelhas. João 10:7. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 fala assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá pastagem, e achará pastagem. Então, eu fiquei pensando, né, enquanto lia que, né, que a gente estava num caminho de trevas, andando, e daqui a pouco brilha uma porta, assim, né, no umbral escrito Jesus, e aquilo nos chamou a atenção, né, porque é diferente daquilo que nós andávamos antes, né. Acho que em Colossenses que fala, né, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou, né,
Sim. o reino do Filho do seu amor. E eu vejo que, né, isso foi tão bom para nós que a gente teve que entrar naquela porta. Teve não, né? É tudo por meio do Espírito Santo, assim, né, que nos convence. Mas entramos por aquela porta e achamos aqui, que nem diz aqui, né, em João 10:9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu acho que pastagem é uma visão muito bonita, assim, né, de pastos. E se falando de ovelha, a ovelha gosta de pasto, né? Pasto bem verdinho. É verdade. E ainda tem Isaías, fala que nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, né? Então essa porta, a porta do aprisco, é aberta para que nós pudéssemos entrar agora nos pastos verdejantes, águas de descanso, né? Que Salmos fala, assim, né? Então o Senhor, Ele traz uma realidade, um lugar de abundância e de descanso para nós, que andávamos desgarrados, né? Esse é o nosso bom pastor, que nos acolhe novamente, assim, né, para o seu rebanho. Amém. Então aqui um ponto importante é observar que ninguém entra, né, no reino de Deus sem passar pela porta, né? E a gente, né, tem aprendido que essa porta ela representa uma atitude de fé, né, de crer em quem Jesus é, a obra de Jesus. Isso também é tomado de arrependimento, né, de reconhecer o meu pecado, a minha independência, né, de estar vivendo longe do Senhor. E o ensino dos batismos, né, que ali a gente morre com Cristo para o nosso velho homem e, como a gente estava falando antes, né, renasce de Cristo, né, uma nova criatura, né, sem pecado, né, sem qualquer coisa nos atrapalhando, né. Claro que no caminho a gente vai passar por várias situações, né. E a gente vai ler alguns textos sobre o caminho também. Não, até tem a parte de Mateus, né? Fala sobre a porta, né? Que a porta é estreita, né? Isso, eu ia ler aqui. Mateus, vamos ler Mateus 7. Mas pode ir. Não, é que já ouvi assim, né? Essa questão da porta estreita, assim, às vezes parece que é um... os gordinhos têm medo dessa passagem, assim, né? Porque tem medo de trancar na entrada porque a porta é estreita, assim, né? Mas a porta é estreita porque o pecado não entra junto, né? A nossa bagagem do mundo não entra junto, né? Para nós entrarmos nesse reino, nós temos que nos despojar de tudo que nós somos e temos, né? E a maior expressão do nosso despojamento é a nossa morte, é a nossa entrega, né? Nós abrirmos mão de tudo que nós temos e somos. Essa é a maior expressão de um morto mesmo. Assim, o morto, ele não leva nada. Não leva nem o seu corpo, na verdade, assim, né? Mas nós, claro que uma nova criatura, assim, né, do alto, mas assim, o novo nascimento, que é passar pela porta, entra pela porta, que o Vini está falando do batismo, né? Precede antes o arrependimento. Tanto é que eu me lembro de um batismo que eu participei lá na chácara, em Viamão, e era de um japonês, porque o Telmo me chamou assim, olha, vem aí, tem um japonês que vai ser batizado, tem um japonês, vem junto, assim, né? Daí eu fui, né? Chamado do pastor. E aí conversamos no início, tal, um senhor, e o Telmo falou assim, vamos orar para o batismo do Espírito Santo. Eu falei, espera aí, mas antes do batismo das águas, né? Mas amém, vamos orar. E eu fui lá com esse senhor japonês, assim, impus as mãos e comecei a orar. Começamos a orar e a repreender os demônios e declarar, assim, a vitória de Cristo na vida dele. Mas esse homem caiu de joelho e começou a orar, se quebrantar, orar em línguas, assim, e deu para ver claramente, assim, uma pessoa que nasceu de novo. E depois foi para as águas, batismo das águas, assim, mas foi interessante, falei, meu Deus, né? Eu tinha uma visão, assim, dessa ordem. Sim. E na verdade, nós somos justificados pelo arrependimento, né? O batismo é perdão do pecado, assim. Mas o novo nascimento vem no momento que a gente tem arrependimento, a gente cai em si e vê, até hoje, eu vivi independente, desobediente, rebelde ao Senhor, né? E a gente cai em si e vê o quanto nós andávamos assim, se arrepende e o Senhor vem e nos enche, né? Também, nos recebe no... não podemos limitar o Espírito, assim, né? A obra é dele em nós, assim, né? Somos apenas participantes, né? E ainda somos muito agraciados por Deus nos fazer participante dessa obra, né? É verdade. Amém. Vamos ler só o texto ali, então, que fala sobre a porta.
é Mateus 7:13. Então aqui Jesus já começa dizendo, ó, entrem pela porta estreita. Então já é um mandamento, né? Daí ele começa a explicar, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então aqui é uma advertência de Jesus, né? Que já nos deixando esse mandamento para que a gente entre pela porta estreita, né? Porque a porta larga, ela tem muitas opções, né? Vários desvios. Então fica esse... E o caminho apertado aqui, eu lembro que um dia eu via esse apertado, né? Ele tem uma expressão assim do original ali que fala sobre espremer a uva. O caminho apertado significa assim aquela prensa, né? Então o caminho apertado sempre nos dá a entender de que estamos assim numa situação que não é folgado, né? Se a nossa vida em Cristo é folgado em termos assim, de que não há uma demanda para o homem natural abrir mão da sua vida, é porque o nosso homem natural está vivendo ainda, né? Porque o Senhor sempre nos exorta a abrir mão do nosso governo, da nossa vontade, para que a dele prevaleça, assim, né? Para que ele governe nossas vidas. Amém. Porque esse era o nosso pecado original, assim, né? de desobediência, né? Então, caminhar a porta estreita e o caminho continua apertado para o homem natural, mas não para o homem espiritual. O homem espiritual é vida, né? Nós temos vida em Cristo. Amém. Isso aí. Então, sobre a porta é isso. Sobre o caminho, vamos ler alguns textos aqui também, mas o versículo que eu acho que todos nós sabemos, né, que Jesus, ele é o próprio caminho, né? Ele é esse único caminho que nos leva até o Pai, assim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nem diz em João 14:6. Tem um texto que eu acho fantástico, assim, que é o texto de Hebreus 10:19, que fala que por meio do véu, né, da sua carne, Jesus ele abriu um novo e vivo caminho, né? E o que é um novo e vivo caminho? É um caminho que não existia antes, né? É um caminho que nos dá um acesso garantido e direto à presença de Deus, assim, né? Vamos ler esse texto aqui. Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus é esse caminho, né? Esse novo e vivo caminho. E todo dia, né? Eu não sei qual texto que fala, mas diz que andar com Jesus a gente vai viver uma novidade de vida, né? Então, cada dia não vai ser igual, assim, né? Quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele vai nos revelar, assim, quem Ele é, né? E eu tava pensando agora aqui que, né, eu passei por uma porta aqui na casa do Emílio e tive que trilhar um caminho até o escritório dele lá, conheci um pouquinho a casa aqui. Então, na vida com Jesus eu acho que é a mesma coisa, né? A gente entra pela porta que é Jesus e a gente vai andando pelo caminho, passando por várias coisas, vendo várias coisas. Mas Jesus, ele nos instrui, eu vou ler 2 textos aqui de que fala como andar nesse caminho, né? Deixa eu pegar aqui. Um é 1 João 2,6, que a gente pode ler junto. 1 João 2,6. Posso ler para ti? Pode ler. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Então aqui a gente vê, né, o verbo andar, né? Então nesse caminho a gente deve andar, né? Se nós dissemos que permanecemos nele, a gente deve andar assim como ele andou, né? Então a gente vai ver mais pra frente daqui algumas verdades sobre a vida de Jesus e a gente tem que andar assim como Jesus andou, né? E tem o texto de Efésios 4:1, se quiser abrir para nós também, Emílio, que é um texto que eu acho que bastante conhecido também. 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então aqui é um outro exemplo assim da forma como devemos andar, né? Eu achei interessante porque e tinha alguns outros textos também que falavam sobre andar, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus, né, é o caminho, ele nos ensina como andar, né, em várias
situações, né? Então aqui fala sobre andar de modo digno, né? De forma que agrade ao Senhor. E um outro texto que eu achei importante também é o texto de Isaías, que ele já profetizava sobre esse caminho, né? É Isaías 35:8. O Emílio já está... 35:8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Que demais esse texto, assim, né? O profeta já anunciava um caminho, assim como ele anunciava, Isaías, acho que foi um dos profetas que mais anunciaram a vinda do Messias, assim, né? Do Senhor. E ele também já anunciava esse caminho, né? Que é um caminho, tipo, um caminho santo que ele fala ali, Isso, né? caminho santo. E qual o imundo não passará por ele, né? Então, é o mesmo ensino de Jesus, assim, né? E é algo que os irmãos sempre falam, não lembro quem fala exatamente, mas eu sei que eu já ouvi bastante aqui em Gravataí isso. Acho que o próprio Adriano comenta bastante isso, que a igreja era conhecida como aqueles que eram do caminho, né? Caminho, sim. Então, Atos 9, do versículo 1 ao 2, já tá... O Emílio tá bem mais rápido que eu. Atos 9, 1, 2. Tá meio ceboso aqui já. 9, 1, 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Amém. Então, só para trazer esse paralelo, assim, né, que, né, a igreja é conhecida como aqueles que, né, andam no caminho, né? Então, esse é o caminho que devemos andar, né? Precisamos permanecer e perseverar nisso, né, Emílio? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o alvo agora, e nesse caminho ele vai nos levar para algum lugar, né? A gente não está andando num caminho só por andar, né? Não é sem rumo, né? Exatamente. Mas a gente tem um alvo, né? E esse alvo descreve lá em Filipenses 3:12. Depois eu faço ao contrário, eu abro para ti. 3:12. 12 e 13. 12 a 14. Isso aí. Pode ler. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então tem esse prêmio, né, que é a própria salvação e a vida de Jesus, né, que a gente vai alcançar lá no final de tudo, né. E tem o texto de Hebreus 12, 1, 2, que fala sobre correr a carreira, né. Então a gente está falando do caminho que a gente deve andar, né, de modo digno, a gente deve andar como ele andou, e agora fala sobre correr a carreira, né, que... Pode ler para nós, por favor. Portanto, Hebreus 12, 1 e 2. 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Amém. Então ele fala sobre correr, né? Correr a carreira para que a gente possa alcançar esse prêmio, né? Amém. E tem outro texto em 2 Timóteo que eu já abri aqui, que é o 4:8. Vamos ler o 7 também. Paulo fala assim: eu combati o bom combate, completei a carreira. De novo ele fala de carreira, né? Acho que carreira também fala de caminho, né? Que eu vou percorrer, assim. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda.
Então tem algo preparado, né, Emílio, para aqueles que vão permanecer até o fim, assim, né? Amém. E a gente não faz esperando isso, né? Mas é pela bondade e misericórdia do Senhor, como tu estava falando antes, né? Da gente Uhum. começar. Então não é por merecimento, que nem a gente leu lá no final, mas é por causa do amor e da bondade do Senhor sobre nós, assim, né? Que nos ama, que fez-nos participantes desse propósito, né? Nos incluiu nessa família, né? Então nós devemos tudo a esse Senhor, né? Amém. É um Senhor que... É, a gente sabe que existe galardão, né, Sim. sendo acumulado assim pelos filhos do Senhor. Não sei bem como é que funciona isso assim, né, mas o Senhor ele é tão justo na sua sabedoria assim que não precisaria assim, mas ele tem reservado para nós assim reconhecimento, né, Amém. daquilo que nós vamos fazendo para ele. Porque a natureza do Senhor é essa mesmo assim, né, de amor, assim, de consideração, assim, né, de honra. Até tem um texto que fala, né, que aquele que serve o Senhor, ele o honrará, né? Parece uma inversão, né? Sim. Deus honra nós, né? Mas é porque essa natureza perfeita de Deus, né? Então, assim, o galardão, ele está à disposição daqueles que o servem. O próprio ensino de Jesus, né? Que fala que melhor é dar do que receber, né? Amém. Então, é um Pai que nos doou todas as coisas, né? E continua ainda nos doando tantas Amém. coisas assim. E no final tem algo preparado para nós ainda, né? Glória a Deus. Que maravilhoso isso. Vamos seguir aqui, então. Jesus não veio trazer uma religião nem uma filosofia. Ele veio trazer ele mesmo. Ele é o alfa e o ômega, que nem diz lá em Apocalipse 22:13. Vamos ler aqui rapidinho. 31 minutos já ali de... Entendo. Apocalipse 22 fala que Jesus ele é o alfa e o ômega. Vamos acelerar aqui. Vou no banheiro um pouquinho para ela continuar. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, ele é a raiz de todas as coisas, né? Nele tudo subsiste, que nem diz o texto de Colossenses, né? Seguindo aqui, esta fé em Cristo é que nos salva de uma vida longe de Deus e suas consequências. Esta fé não vem de nós, vem de Deus pela operação do Espírito Santo. Então, é a mesma coisa que a gente viu lá em Efésios, né? Que não é por obras para que o homem não se glorie, mas é pela graça que somos salvos. Amém? Meu companheiro foi no banheiro aqui, mas daqui a pouco ele está de volta, eu vou seguir aqui. Vamos iniciar agora na parte da vida e a obra de Jesus Cristo. Temos muito que aprender e rever nessa parte aqui das 8 verdades. Vou falar então sobre a primeira verdade, que Jesus é eterno. Então tem um texto base lá em João 1, do 1 ao 3. Vamos ler juntos aqui. É João 1, do 1 ao 3. Esse texto é bastante conhecido, né, entre nós. João 1, do 1 ao 3. A primeira verdade é que Jesus é eterno, né? Jesus sempre existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui a gente vê que Jesus estava desde o princípio, né, com o Pai. Aqui fala que Jesus é o Verbo, né? Jesus é a palavra de Deus. Então quando Deus criava o mundo lá em Gênesis, a cada palavra que ele falava, né, as coisas eram criadas, né? Então Jesus ele estava, né, desde o princípio com Deus, criando com Deus todas as coisas. Vamos falar um pouquinho aqui. Antes de nascer em Belém, o Filho de Deus já existia como verbo com o Pai. João 16, 28 tem a parte que Jesus fala que ele veio do Pai, né? E para o Pai ele voltaria. Por meio dele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. É o texto de Colossenses 1, 15 e 17, que tudo foi criado por meio dele,
que nele tudo subsiste, né? Que ele é antes de todas as coisas, né? Então, a gente vê aqui que Jesus, ele sempre existiu. E a gente deve reconhecer a eternidade do Filho de Deus. Esse texto eu vou ler lá. Hebreus 1, do 1 ao 3. Que fala que todas as... Vamos ler aqui para não... Já está aberto, não? Pode ler para nós então, Emílio. Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Amém. Então, essa é a eternidade de Jesus, né? Desde o princípio, criando com Deus todas as coisas, e foi elevado ao mais alto lugar, assim, né? Está sentado à destra de Deus. Segunda verdade, que Jesus, ele se tornou homem. O texto de João 1,14 fala: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." Então, para que Deus pudesse cumprir a obra dele, ele teve que enviar Jesus como homem, né? Até nós. E o texto de Filipenses 2,5-8 fala assim, ó: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Então Jesus teve que deixar, né, a sua divindade, exatamente, e se tornar como um de nós, né? E aqui diz que ele se esvaziou, né? E eu acho que esse texto, assim, eu pelo menos, às vezes a gente lê, tipo, meio que decorado, assim, né? Eu falo por mim, assim, a gente não presta atenção na grandiosidade dessa verdade, né? Que Jesus, ele se fez servo, né? E a gente também precisa tomar essa mesma atitude, assim, né? Tem que ter em nós o mesmo sentimento, né? É algo muito forte isso. Mas aqui o ponto é que a gente precisa reconhecer, né? Confessar que Jesus veio em carne, né? Porque tem um texto lá em 2 João 7. Só uma coisinha assim, essa questão da... ele assumiu a forma de servo, né? O Senhor eterno, assim, santo, perfeito, na presença do Pai, ele se tornou servo, algo que não faz parte da natureza de Deus. Nós como homens, assim, nós mudamos de governo. Nós éramos servos do pecado, Satanás, né? Hoje entendemos, assim, que o Senhor, ele nos comprou por alto preço. E hoje nós nos tornamos servo dele, assim. Para nós, assim, não é nós não conseguimos ter a dimensão desse se esvaziar e tornar servo de Cristo para homem como nós para filhos de Deus, né? A proporção não tem como fazer uma comparação, porque é muito grande, né? Mas na nossa pequenez, assim, de mudança de reino, nós entendemos o como é difícil isso para nós, né? Muito. Imagina para Deus, né, que era o Verbo e se torna criatura. Então, assim, a dimensão nós não temos compreensão total, assim, né? Mas dá para imaginar que é sobre-humano, assim, né? É por isso que fala bastante da humilhação, assim, né? Porque um ser divino, assim, né? Jesus se tornar homem, né? Foi uma humilhação tremenda, assim, né? Mas isso se resultou em glória eterna, assim, né? Amém. Que com certeza tem aquele texto que fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, né? Então ele já sabia daquilo que da recompensa que teria, né? Tantos outros filhos, assim, né? Isso é precioso. E a verdade aqui nesses textos é que a gente precisa confessar que Jesus veio em carne, né? Porque muitos não acreditam, assim, né? E esse texto de 2 João 7 fala sobre isso.
fala, porque muitos enganadores têm saído mundo afora, aos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então a gente tem que tomar cuidado, assim, né? Ter isso como uma verdade realmente bem fundamentada, né? Que Jesus ele veio em carne. E quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo, né? Bem, vamos para terceira verdade, que eu tô deixando o Emílio sem tempo aqui. Pelo menos a mim eu quero falar. Terceira verdade é que a vida de Jesus ela foi perfeita e irrepreensível. Um texto que também eu acho que está decorado por todos, né? E tem que estar no nosso coração também, é que Jesus não... 1 Pedro 2,22 fala que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, aqui fala que Jesus, ele também, né? Ele se fez homem como nós e ele também, né? Foi participante dessa natureza, né? Humana. Então, ele tinha os mesmos sentimentos, ele, né, foi tentado em todas as coisas, que nem a gente vê aqui. Tem o texto de Hebreus 4,15 que fala sobre isso, né? Que ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, né? Porque ele mesmo suportou. E só pegando um exemplo assim de que Jesus era homem como nós, lendo lá João 4, que fala da mulher samaritana, quando Jesus se assentou ao poço, ele estava com sede, então ele teve necessidade de água física, né? Então, isso é só um exemplo assim de como Jesus era como nós, assim, né? Tinha necessidade, né, de se alimentar, enfim. Vamos lá. Um texto que eu acho fantástico e eu vou ler é o Hebreus 5:8. Já está em Hebreus, né? Não, já está em Hebreus 5. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém. E isso é fantástico, assim, né? Jesus, tendo autoridade sobre todas as coisas, ele, né, se colocou na posição de filho, de servo e obedeceu ao Senhor até a cruz, né? Amém. Até o momento da separação com Deus lá na cruz, Jesus permaneceu firme, né? E o último ponto aqui dessa verdade é que Jesus, né, foi a obediência de Jesus que alegrou o Pai, né? Porque até então Jesus não tinha feito nada assim, né? Não tinha começado ainda a sua carreira, vamos dizer assim, seu ministério. E Jesus, ele agradou o Pai simplesmente pela obediência de vir até nós, né? Então isso é grandioso. Tem no batismo de Jesus, né? Aparece não vem um som dos céus assim, né? Esse é meu filho amado, em quem me alegro, né? E Jesus não tinha feito nada ainda, mas porque não é pelo que ele fez, né? É por quem ele é, né? Então Jesus é o Filho de Deus que se tornou homem e essa vinda deles encarnando o homem aqui com esse propósito claro já alegrou o coração do Pai, né? E eu vejo que isso foi manifesto a nós também, porque nós não precisamos fazer nada também, né? Deus se alegra conosco simplesmente pelo fato de ver a vida de Jesus em nós, não é pelo quanto a gente faz, pelo quanto eu sirvo, né? Claro que tudo isso é importante, né? E faz parte da caminhada com Jesus, mas não precisamos ter isso na cabeça de que eu preciso fazer alguma coisa para que o Senhor se alegre comigo, né? Amém. 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 Acho que agora a quarta verdade, Emílio. Quarta? Tá. Então agora quarta verdade, sua obra foi tremenda e grandiosa. Bom, o texto, né? Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, quando andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ali há uma expressão da presença do Espírito Santo, porque se Cristo fez grandes obras, é porque o Espírito Santo operou através dele. Né? Por esse motivo é que ele conseguiu fazer grandes obras. E só para ilustrar um pouco assim, né? Jesus, se não me engano, era com 12 anos, quando esteve em Jerusalém com os pais. Depois os pais estavam voltando para sua casa e não encontraram ele estava lá no templo com os sábios discutindo lá, né? Jesus tinha grande conhecimento, sabedoria do alto, assim, né? Sabedoria acerca das palavras das Escrituras. Mas ele não tinha feito nada ainda, porque essa obra de milagre
foi através do batismo do Espírito Santo que aconteceu no dia que ele se batizou, né? Então, as grandes obras que ele fez, os milagres que ele fez, foi a partir do momento que o Espírito Santo começou a se manifestar na vida dele, né? Para nós também, assim, não basta ter o conhecimento da Bíblia, das Escrituras, né? Precisa ter poder do Espírito Santo. Porque quando vem os milagres, assim, os sinais, é a expressão do poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em nós, né? Não é o conhecimento. O nosso conhecimento bíblico não produz milagre, não produz nada que glorifica o Pai, né? Os fariseus eram assim, né? Os escribas eram assim. Mas quando há um poder se manifestando que é do Espírito Santo, aí começa a vir os milagres, né? Amém. E essa obra tremenda e grandiosa foi realizada por causa do Espírito Santo que se manifestou através de Cristo. Amém. Amém. Passar adiante, tá? Show. E a quinta verdade, assim, que morreu por nossos pecados, assim, eu acho assim, esta verdade, assim, não posso botar divisor de águas, assim, né, mas foi um dos pontos, assim, que realmente selou o nosso destino, porque ele morreu pelos nossos pecados. Amém. E ele não poderia morrer, mas ele morreu pelos nossos pecados, né? Eu me lembro, assim, porque eu já ouvi, assim, né, de histórias, assim, né, do príncipe encantado, assim, que vai salvar a sua princesa que está presa, está condenada à morte, e ele vai lá e no final ele luta e ele morre para salvar a sua princesa amada, né, para que ela seja liberta, assim, né? E não tem nada a ver com Cristo, essa história, assim, porque o Senhor, ele não morreu por uma amada, assim, uma princesa encantada, linda, uma princesa, não foi. Ele morreu por nós pecadores, inimigos dele, né? A motivação que levou ele para se entregar, assim, foi amor por aqueles que não amavam a ele, né? Que éramos nós éramos inimigos de Deus. E assim, o Vini comentou ali, né, que o Verbo eterno se tornou homem, foi o primeiro momento, assim, que ele se esvaziou da sua glória, né? E aqui na quinta verdade, onde ele se entrega para a morte, é como se ele selasse ali, assim, né, o destino dele e o propósito dele, né, a missão dele aqui na Terra. Tanto é que quando ele morre na cruz, ele fala, está consumado, né? E a gente sabe que ninguém na hora da morte vai dizer assim, está consumado. Vai dizer, eu não quero morrer, eu estou com medo, vai dizer um monte de coisa assim, mas não está consumado. Mas alguém que tem uma clareza, assim, uma missão cumprida, vai dizer isso, assim, né? E diz com toda a clareza, assim, que está feito, a missão está pronta, né? Está concluída. Isso, só um contraponto rapidinho. Eu vejo que Jesus, ele não tinha medo da morte, assim, né? Mas lá no episódio de Getsemane, ele diz que Jesus suou sangue e sua alma se entristeceu profundamente, né? Não era pelo fato de que ele iria morrer, né? Mas era pelo fato da separação que ele ia ter de Deus, assim, né? Foi o único momento, eu acho, de toda a eternidade que Jesus... O Getsemane, assim, lembra, assim, né, onde ele suou sangue mesmo, sim, né? Foi o momento que ele se entregou para a morte, assim, eu creio, assim, né? Porque dali, quando ele se ergueu de Getsemane, ele foi humilhado, foi chicoteado, né? Foi maltratado e foi conduzido até a cruz. E nesse trajeto depois de Getsemane, a gente não vê, assim, a aflição no coração de, sim, Cristo, né? A aflição aconteceu no Getsemane, foi o momento da decisão onde ele realmente ele se entregou para o Pai em confiança, sim, né? Depois aquilo foi o sofrimento da carne dele, exato, assim, né? E nós passamos, aliás, nós temos que passar pelo nosso Getsemane também, que é o momento onde nós confrontamos nossa carne. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Nesse momento da decisão onde eu me entrego, é o momento onde eu me consagro, Senhor. A partir dali, negar a carne, pegar a cruz, é o processo onde se iniciou na minha entrega lá no Getsemane, né? Que a gente tenha consciência disso, porque muitas vezes a gente
a gente vem para o reino assim e não passa por um Getsemane, assim, vamos dizer assim, na nossa vida, né, de se entregar pelo Senhor mesmo. Isaías 53, 5, 6, que é um texto conhecido da catequese, assim, né, sobre a quinta verdade, fala assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E tem Romanos 5,8 também: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, que testifica e comprova realmente, né, que a motivação de Cristo era superior à nossa, assim, né? Amém. Nós éramos pecadores e ele se entregou por nós de antemão. E foi esse amor, foi essa obra de amor que nos conquista para nos entregarmos para ele também. Amém. E que nos leva a morrer também com ele, né? Porque ele já provou, abriu esse caminho, provou que nós não éramos merecedores, né? E assim mesmo ele morre por nós, e hoje nós temos esse acesso, essa porta aberta, assim, né? Rapidinho, a obra de Jesus ela foi completa, né? E não ficou nada, assim. E nós também devemos ter uma entrega completa, não uma entrega parcial, né? Amém. Porque Deus exige de nós tudo, né? Amém. Ele deu tudo, né? O padrão é Cristo e ele deu tudo. Tudo. Amém, isso aí. E a gente não morre pela metade, né? Meio morto, meio... Só meia parte no caixão. Não dá, né? Não dá. Não dá mesmo. Então, assim, quando ele morre, há uma obra, assim, de justificação na morte dele, né? Porque ele precisava morrer, porque essa morte estava sobre nós. E não havia uma outra forma de nos livrar da morte se não fosse uma propiciação pela nossa morte. Que significa o quê, assim, né? O exemplo que o Vini trouxe, assim, de Abraão, Deus pediu o filho, né? E o filho ia ser morto. Mas Deus propiciou ali uma outra oferta, né? Um outro holocausto, né? Uma substituição. Né? Ele deu um carneiro ali para morrer no lugar de Isaac. Né? Por quê? Porque precisava que morresse. E nesse caso, naquele caso de Abraão, ali, né? Deus proveu um carneiro para preservar o filho Isaac, né? Mas no nosso caso, no caso de Cristo, Deus não proveu ninguém para ficar no lugar dele. Ele mesmo acabou indo para a cruz. E era o próprio filho. E não foi porque Deus mandou, Deus mesmo ofereceu o seu próprio filho. Então a dimensão de Cristo na cruz é muito maior do que aquela que nós humanamente podemos imaginar, como Isaac entregando o seu filho porque Deus pediu. Né? De Cristo não, foi o próprio Deus entregando o seu próprio filho santo, perfeito, que já havia se esvaziado e agora ia para a cruz para justificar a nossa salvação, né? Para que nós pudéssemos ser perdoados e aceitos agora. Ainda que essa cruz demanda de nós a nossa morte também, a morte da nossa entrega, né, para que haja o nascimento do homem espiritual, precisa haver essa nossa entrega, né? A cruz, me lembro assim, na passagem de Pedro, assim, quando Jesus fala assim, que onde eu vou vocês não vão, tal. Não, onde é que tu está indo, que não podemos, vocês não podem ir, tal. Não, mas eu vou contigo até a morte, né? Fala Pedro para Jesus, Jesus fala assim, tu não sabe ainda. Vai chegar o dia que tu vai ter que, alguém vai estender teus braços, né? Mas assim, mesmo uma boa disposição de morrer não iria nos justificar. Precisava que Cristo morresse para que através dele nós fôssemos justificados. Então ainda bem que Pedro não se matou antes, né? Porque ele ia para o inferno. Mas como ele creu em Cristo, né, e morreu no Senhor, ele foi justificado por Cristo também. Amém. Então, estávamos mortos por nossos delitos e pecados de Adão, e a morte de Cristo, ele nos traz de criatura para novamente filhos, né? Porque através de Adão nós nos tornamos simplesmente criaturas, né? Nós estávamos condenados e a morte de Cristo nos justifica, né? Éramos escravos, tornamos filhos, e estávamos distantes do Senhor, e hoje temos comunhão com o Pai através do Filho.
né? Foi restaurado essa comunhão. Amém. Posso pular adiante então? Eu estou indo assim, né? Mas a gente pode ir e voltar de novo ali, né? A sexta verdade ressuscitou, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2, 24. Jesus, ele vai lá pro subsolo, ele vai lá pro inferno, lá, né? E só que a gente sabe assim que a morte é o salário do pecado, né? A palavra diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, imagina, eu peco hoje, amanhã, peco a semana toda, peco o mês todo, chega no final do mês, eu vou lá no departamento pessoal lá e o meu salário é morte. Aí, junho, começo de novo lá, peco o mês inteiro, chego lá no pessoal lá, recebo o meu salário morte, né? O que aconteceu, assim, Jesus nunca pecou, perfeito, né? Um varão perfeito. Ele viveu sem pecado. E aí ele vai lá pro inferno, lá para os demônios lá, chega lá no departamento pessoal lá e fala assim, eu vim buscar meu salário. Ele diz assim, mas o que tu faz aqui? Tu não pecou, tu não é digno do salário, tu não vai receber o salário de morte. Vamos dizer assim, né? Ele não recebe porque Cristo não pecou. Então ele quando sai dali, ele traz consigo as chaves da morte e do inferno, né? Ele tem hoje o governo sobre a vida, né? Nas mãos dele está a vida. Então todos que se achegam a ele, o varão perfeito, tem a vida, né? Então assim, o salário do pecado, que é a morte, não atingiu ele porque ele não tinha pecado. Jesus é santo, ele é perfeito, e aí ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Até assim, eu acho que ele saiu lá do departamento pessoal, lá dos demônios lá, e quando ele saiu dali, tremeu tudo ali, né? Dizem que houve terremoto, né? Quando Jesus morreu. Abalou as estruturas infernais ali, porque a ressurreição de Jesus mudou todo um andamento do mundo, né? O mundo que jaz no maligno, que Deus havia amaldiçoado lá em Gênesis, houve um rompimento no momento onde Jesus ressuscitou. E nesse momento o ser humano obteve assim para si a possibilidade agora em Cristo Jesus de não ser mais não ir mais para o seu destino certo, assim, né? Havia agora uma possibilidade de eu não ser mais condenado. Escravo, né? Escravo. Agora eu poderia ser justificado e eu poderia ter a vida, poderia ter a comunhão nossa com o Pai restaurado, né? Que é através de Cristo Jesus. Amém. Então o Senhor abriu as portas dos céus, assim, né? Através dessa obra, e Ele ressuscitou. E foi exaltado, né? Jesus é eterno, tornou-se homem, uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu por nossos pecados, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele foi exaltado, né? Filipenses 2, de 9 a 11, fala assim, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma autoridade assim que está sobre Jesus, né? Quando Deus o exalta, não há nada além dele, né? Deus foi exaltado pelo Pai e agora ele tem o domínio sobre todas as coisas, né? Estava me lembrando ontem, dei uma lida ontem de noite sobre esse texto aqui, e ali fala no texto ali, né, que devemos confessá-lo como nosso Senhor, lembrando das suas próprias palavras, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Jesus Cristo, ele tem um senhorio conquistado, assim, né, por amor, pela obra de entrega dele, e ele foi exaltado, e todo aquele que confessa o nome desse homem exaltado também recebe
a graça e a misericórdia do Pai, né? E para lembrar um pouco assim, né, Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, eles se reuniam de casa em casa, né? Eles partilhavam, tinham tudo em comum. O que acontecia nesses grupos caseiros lá de Atos dos Apóstolos? Porque se for pensar bem, hoje nós nos encontramos e nós temos uma Bíblia, nós temos as Escrituras para ler, para compartilhar, né, para orar. Eles não tinham Bíblia naquela época. Eles não tinham nem acesso às Escrituras das leis de Moisés. O que esse povo, o povo de Deus, né, esses que eram do caminho, faziam quando se encontravam? Eles compartilhavam de Jesus. Entende assim? Porque Jesus, ele tinha um nome sobre todo nome. Ele era o Senhor. Ele é o Senhor. E hoje a gente muitas vezes se perde nas Escrituras e deixa o Senhor de lado, né? Ele é o Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos não existia Bíblia e as pessoas se reuniam, se alegravam, partilhavam e grandes sinais aconteciam naquela época sem Bíblia, né? E hoje nós temos o recurso da Bíblia. E nós às vezes nos perdemos pela abundância de recursos, né? E esquecemos que o motivo que nos une e que nos traz para a vida e a comunhão é Jesus, é o Filho. Então precisamos muito mais do que conhecer a Escritura, assim, em termos de conhecimento mental, é conhecer a Cristo, a vida que habita em nós, o Senhor que morreu por nós, o Senhor que ressuscitou e que nos chama para viver com Ele. Esse é o principal, esse é o assunto principal que nós temos que ter em nossas vidas, o Senhor que foi exaltado, o Senhor dos senhores, Reis dos reis, aquele que morreu por nós e que nos chama para viver com Ele. Amém. Amém. E tem a oitava verdade, essa é a única verdade que ainda não aconteceu, né? Mas nós cremos, porque todas as outras profecias se cumpriram e Ele voltará. Né? Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Amém. A gente fica olhando para o céu, assim, né? Porque ele virá sobre as nuvens do céu, né? E eu pensava assim, mas ele vai vir aqui, vai ser de dia, porque eu vou ter que ver ele, né? Aí depois assim, mas lá no Japão vai ser noite, como é que vai ser então? Ele vai vir em 12 horas de defasagem. Mas é que ele é a luz, né? Quando ele se manifestar nos céus, todos os olhos verão ele se manifestando nos céus, né? E nós estamos vivendo esses últimos tempos assim, de Cristo voltando, lembrando de Mário Roberto, né, naquela ministração de domingo, algumas semanas atrás. Nós somos o povo, nós somos a geração privilegiada assim, que vai testemunhar a olhos vistos o poder e a glória de Deus se manifestar nos céus, na terra, né? Ainda que haja muita tribulação, nós vamos passar por dificuldades, porque o princípio das dores já está acontecendo, né? Nós estamos vendo muitas situações, mas não olhar assim como, puxa vida, que azar, né? Agora eu sou a geração que vou sofrer isso. Não, nós somos a geração privilegiada que vai testemunhar a glória de Deus, né? E ali fala assim que quando nós percebemos as situações acontecendo, erguei os olhos e exultai, porque próximo está a nossa redenção, né? A volta do Senhor para nos resgatar a sua igreja, que somos nós, está muito próxima, irmãos. E Ele voltará, porque Ele já tem testificado no nosso coração, né, que estaremos com Ele e que Ele vem buscar a sua igreja. Então não precisamos ficar atemorizados, né? Atemorizados ficam aqueles que não conhecem o Senhor, ou aqueles que estão meia boca no Senhor, né? Precisam se alertar com isso, porque Ele vem na hora e no dia que a gente não sabe e não tem conhecimento, né? As pessoas tentam adivinhar e não descobrem, né? Nem o filho sabe, né? E nem o filho sabe, para ver como é algo de Deus mesmo, assim, né? O homem prescruta, assim, busca conhecimento e revelação, mas há coisas que pertencem a Deus. E Ele vem buscar a sua igreja. A sua igreja
Somos nós os que se entregaram para Ele, e creem na obra do Senhor, na vida e a obra de Cristo, em toda essa verdade que nós falamos aqui hoje, né? As 8 verdades, que fala sobre o querigma de Deus, assim, né? O poder de Deus que nos resgatou da condenação do pecado. E Ele está voltando, irmãos, para nos resgatar, para que habitemos com Ele, assim, pela eternidade nos céus, na presença do Senhor. Amém. Ele voltará. Amém. Amém. Eu acho que vencemos 1h05. Eu só ler o último texto aqui sobre o que o Emílio estava falando, Apocalipse 22:20. Essa é a nossa esperança, né? Assim como Cristo ressuscitou, a nossa esperança é que nós sejamos ressuscitados com Ele, né? Amém. E fala assim, ó, Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração dia a dia, né? Benção. Esse último capítulo de Apocalipse é isso aí, irmãos, é isso aí. A verdade está revelada para nós, né? Amém. Não temamos, creiamos que o Senhor está vindo para nos resgatar. E com alegria, assim, vamos continuar perseverando, vamos continuar caminhando, né? Vamos continuar edificando uns aos outros, porque esse é o nosso chamado, até que Ele venha e que Ele nos encontre com a mão arada, assim, né? Trabalhando para Ele. Amém. Não descansado nem distraído, mas trabalhando para o Senhor. Isso mesmo. Amém. 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 Isso aí. Amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que é revelada a nós, Senhor. É revelada por meio do Espírito Santo, Senhor, que vivifica essa palavra em nós, Senhor. Amém. Não queremos, Senhor, viver de forma, Senhor, não sabendo, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Senhor, mas queremos dia a dia, Senhor, nos dedicar, Senhor, a Te conhecer mais, Senhor. A conhecer mais, Senhor, da Tua pessoa, Jesus, que é o centro de todas as coisas, Senhor, que é o Filho de Deus, Senhor, Filho amado, Senhor. E aquele a quem nos ama e se entregou por nós, Senhor. Que essa revelação, Senhor, de tudo aquilo que falamos, Senhor, seja verdade primeiramente em nós, Senhor, nas nossas casas, Senhor. E também na Tua igreja, Senhor, para que jamais, Senhor, nos desviemos, Senhor, daquilo que temos ouvido e visto, Senhor. E que a Tua obra seja completa na nossa vida, Senhor, na vida dos meus irmãos também, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós exaltamos a Ti, Senhor, o único que é digno, Senhor, de ser adorado, Senhor. Amém, Pai. Vemos, Senhor, que a Tua obra foi perfeita, Senhor, e nós também queremos, Senhor, por meio de Ti, Senhor, do Espírito Santo também, Senhor, ir, Senhor, aonde Tu queres nos enviar, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos encontre fiéis, Senhor. Amém. Queremos estar aguardando, Senhor, a Tua vinda, Senhor, como virgem prudente, Senhor. Não deixando faltar o óleo, Senhor, mas queremos ser abastecidos dia a dia, Senhor, com esse pão vivo, Senhor, que desce do céu, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, Te damos graças, Senhor, e Te louvamos por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor. Em nome Aleluia. de Jesus. Amém. Amém. Páscoa. Até mais, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.